Hoje nós faremos atividade de matemática, livro EMAI, página 55. Atividade 9.2. Pegue uma régua e observe-a. Então, vamos lá. Vocês vão precisar utilizar uma régua para a gente estar conseguindo fazer essa atividade aqui, tá bom? Então, você dá uma pausa agora no vídeo e vai lá procurar a régua e volta aqui para poder fazer a atividade, ok? Então, continuando. Pegue uma régua e observe-a, né? Então, você tá observando a sua régua aí. A Pro também pegou uma régua provisória aqui, que eu achei lá nos materiais da minha filha, uma régua antiga, que ela não usa mais, é uma régua velha da Barbie, que ela nem quer usar mais essa régua, mas tem a mesma finalidade, tá bom? Que qualquer outra régua. Vai medir coisas, né? Vamos medir algumas coisas. Então, vamos ver o que tá observando, o que tá pedindo pra gente observar aí. Você observou bem a sua régua, eu observou também que existe algumas semelhanças com essa régua aqui, né? A régua que você tem aí na sua casa tem algumas semelhanças com esta daqui. Então, vamos ver o que pede o nosso exercício. O que significam os números que aparecem nas réguas? A gente nunca tinha falado sobre isso antes, né? Então, a Pro vai falar essa resposta aqui. Esses são os centímetros. Tá? A gente quer medir quantos centímetros tem alguma coisa, a gente pode usar uma régua, né? Um dos instrumentos que a gente pode usar aí para medir, já que hoje a gente está falando sobre régua. Então, os números que aparecem na régua são os centímetros. Então, você pode escrever aqui, os centímetros. É isso que eles significam, né? São os centímetros. B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? Dá uma olhadinha, tem vários números lá, né? Qual é o menor número? Ou seja, o primeiro que aparece, ó. Tá bem aqui, não tem nenhum outro aparecendo aí menor que esse, não é mesmo? Então, esse aqui é o menor. E o maior? Nós estamos falando, estamos falando da sua régua, a régua que você está usando aí para medir. Essa aqui é uma réguinha pequena que mede 20 centímetros. A régua da Pro é um pouco maior. A régua da Pro mede 30 centímetros. A maioria das réguas mede 30 centímetros, né? O de cima termina com 20 e o meu termina com 30. Então, eu não sei o tamanho da régua que você está usando aí. Então, a maioria termina com 30, mas se você estiver usando uma do tamanho dessa daqui, então, você vai ver qual é o último número que tá medindo e você vai colocar aqui, que o último número da régua é o maior número que aparece, certo? Você vai colocar esse número aí, na C. Continuando. Voltou aqui. Continuando. 2. Use sua régua para medir o comprimento dessas duas fitas. Então, a gente tem o desenho de duas fitas bem aqui. Uma fita cheia de sóis, né? E uma fita cheia de estrelas. Então, você vai usar a sua régua para medir o tamanho de cada uma delas. Lembrando que a gente sempre coloca lá no zero, a gente começa a medir pelo zero, tá bom? Não é pelo 1, pelo zero. Coloca o zero, você vai deixar bem juntinho, ó. Viu? Que a linha da Pro, tá faltando mais uma mão aqui pra eu mostrar ali pra vocês, não tem como. Mas vocês estão enxergando, né? A marquinha do zero, ela vem bem aqui, bem no comecinho do objeto. E vamos ver onde que acaba. Ó, 12,5, né? Porque não chegou no 13, parou bem na metade do 12, vocês estão vendo? Parou bem na metade do 12, ó. Se parou bem na metade do 12, nem é 12, nem é 13, é 12,5. Isso significa 12,5, ok? O meio a gente vai fazer desta forma, tá? Vou até colocar aqui pra vocês, 12,5. 12 centímetros e meio. Então, esse é o tamanho da fita de sóis. Aí vem a primeira pergunta, quantos centímetros tem a fita com o desenho de sóis? Então, esse é o tamanho dela, 12,5. E a fita com desenho de estrelas? Essa aqui vocês medem, ok? Colocam o resultado aqui embaixo. Por hoje é só isso. Bom trabalho!